Bom dia, galera. Betão aqui para mais uma aula de física aqui com vocês, né? Essa aula vai ser gravada, tá, gente? Porque eu preciso avançar no conteúdo, né? Então eu vou gravar essa aula e aí na quarta-feira que vem nós vamos ter uma aula ao vivo pelo Meet, tá? Então essa aula é gravada. Na quarta-feira que vem, aula ao vivo pelo Meet pra gente tirar nossas dúvidas, tá? Então, primeiramente, como vocês podem ver aí na tela, né? Nós vamos então aí estudar um pouco sobre o prisma óptico que eu fiquei de explicar para vocês, né, nessa aula. E na próxima remessa de conteúdos, nós vamos começar a falar aí de lentes esféricas, tá? Outra coisa que a gente precisa deixar claro é que eu vou deixar a correção das atividades da aula passada, tá? Disponível no Classroom de vocês como material, tá? Vou deixar então lá a nossa correção e aí você vai tentar corrigir de acordo com, né, com esse material. Se você perceber que mesmo assim ficou alguma dúvida, você pode me procurar no privado no WhatsApp, você pode me procurar lá pelo próprio Classroom mesmo, que vai ser aí um prazer tentar esclarecer as nossas dúvidas, né? Alguns alunos já me procuraram, inclusive, né, para tirar algumas dúvidas aí, tá? Então vamos seguir com a nossa aula aqui. Olha essa foto aqui, isso aqui é uma foto minha postada no Instagram, né? Mostrando aqui um prisma óptico e, como vocês podem perceber aqui, ó, o nosso raio luminoso está aqui, ó, né? Ele faz uma curva aqui ao passar pelo prisma e aqui faz uma outra curva. Tá, mas o que pode explicar esse fenômeno, Betão? É o que nós vamos ver agora, tá? Esse fenômeno é facilmente explicado pelas leis da refração da física, né? Então, ó, esse fenômeno aqui que está disponível lá no meu Instagram, ele é facilmente explicado pelas leis de refração, tá? O que acontece? O prisma na verdade, são duas faces, né? Que tem um ângulo aqui diferente, né? Porque quando você tem lâminas de faces paralelas, essas duas faces estão paralelas, né? Nesse caso aqui, o prisma não são faces paralelas, né? Então, nesse caso aqui, fica um pouco diferente, né, do habitual. Mas é facilmente explicado. Então, você vê aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o nosso ângulo de incidência, né? Nosso I1, né? O nosso I1 fica sendo um ângulo de incidência na primeira face. Deixa eu ver se isso aqui serve aqui, peraí. Opa, acabou que puxou aqui. Deixa eu ver se isso aqui serve. Ah, serve também. Então, beleza. Então, ó, o nosso I1 aqui... Mas, gente... O nosso I1 aqui, ó, esse I1 aqui, ó, que é o nosso ângulo de incidência na primeira face. Como nós já vimos anteriormente, o que acontece? Quando passa de um meio menos refringente para o meio que tem maior índice de refração, né, mais refringente, ao invés de se aproximar aqui ao invés de se afastar, né, da reta normal aqui, e ao invés de continuar essa trajetória em linha reta aqui, o nosso raio de luz faz se aproximar aqui da nossa reta normal, tá? Ele vai se aproximar aqui, certo? Então, isso vai gerar aqui, ó, o nosso R1, tá aqui o nosso R1, que é esse R1 aqui, né? E vai gerar também o nosso R2, desculpa, R2 não, o nosso delta 1, né? Que é o desvio angular na primeira face, tá? Aqui o nosso delta 1, tá? Esse aqui é o nosso desvio angular, beleza. Quando esse raio luminoso, deixa eu pegar uma canetinha mais fina aqui. Aí. Quando esse raio luminoso aqui ele vem para cá, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Ele vai gerar o R2, que é na verdade o ângulo de incidência na segunda face, tá aqui. Pode perceber que mesmo que ele esteja dentro do prisma, ele é quem está incidindo na segunda face, tá? E o que vai acontecer nesse caso? Ao invés dele seguir a trajetória em linha reta aqui, né? Deixa eu tentar fazer em linha reta aqui. Em vez dele seguir a trajetória dele em linha reta aqui, não. Ele sofre um desvio, né? Porque ele está passando do N2, do índice de refração do meio 2, para o ar de novo. Vamos supor que isso aqui seja vidro, né, e ar. Então ele está saindo do vidro e voltando para o ar. Então ele está saindo do meio que tem menor índice de refração, de maior índice de refração, para o que tem menor. Então, ao invés de se aproximar da normal, fazer isso aqui, por exemplo, né, para ficar uma reta paralela a essa aqui, isso não acontece. Ele faz o quê? Ele faz distanciar da nossa reta normal, tá? Seria mais ou menos essa ideia, tá? Então, fica sendo então o R2
o nosso ângulo de incidência da segunda face. O I2, que é esse aqui, fica sendo um ângulo de emergência, é o ângulo que está saindo do prisma. O delta 2, que é esse delta 2 aqui, ó, né? Ele fica sendo o desvio angular na segunda face. E o nosso delta aqui, tá? Ele fica sendo o desvio angular total, tá? O nosso delta é esse aqui, ó. O delta tá aqui, ó. E o A é o nosso ângulo de refringência entre as faces, né? É a nossa abertura angular aqui entre as faces, tá bom? Bom, gente, seria mais ou menos essa ideia. Gente, prismas ópticos, eles não são muito comuns, caem em Enem, em vestibulares, né? Isso aqui é um conteúdo mais voltado mesmo para o ensino superior e mais voltado para quem deseja ir ITA, IME ou coisa parecida, tá? Esses institutos militares mais exigentes. Então, para esses alunos, né, que gostariam de dar uma praticada mais aprofundada em questões de cálculo, né, eu vou deixar disponível também uma listinha com poucos exercícios, uns 4 ou 5 exercícios, mas vou deixar disponível e optativo para quem deseja fazer, tá? Então vou deixar também disponível no Classroom como material, tá? Faz quem quiser, tá? Isso aí não é muito cobrado em Enem, vestibular, não. Mas nos institutos militares mais tradicionais, eles ainda cobram. Menos do que antigamente, mas ainda cobram, tá? E aí, essas aqui são algumas relações que podem ser feitas com o nosso prisma óptico, tá? E aí, quem tiver interesse em fazer essa listinha e tiver alguma dúvida, pode me procurar, que eu teria o maior prazer em ajudá-los, tá? Quem não tem foco em ITA, não tem foco em IME, que é um Enem ou um vestibular da vida, mas, né, não é desses institutos mais exigentes e tradicionais, não há necessidade de continuar, tá? Tanto é que o próprio material do poliedro nem traz, dentro dos exercícios da aula, né, exercícios voltados para essa situação, tá? Então agora, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos agora passar para a apresentação de slides da aula, tá? Bom, gente, voltando aqui, né? Nós vamos começar agora o próximo capítulo falando aí de lentes esféricas, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque são propriedades muito parecidas com dos espelhos esféricos, né? Se você entender os espelhos esféricos, vai ser mais fácil o entendimento de lentes esféricas. Se você não entendeu, volta lá, a gente tem todas as nossas aulas gravadas, né? Volta lá, pega aquelas aulas e assista novamente, tá? Mas nesse caso que nós estamos falando de lentes esféricas a partir de agora, tá? E as suas aplicações no dia a dia e tal, tá? Então vamos começar aqui então falando um pouco sobre lentes esféricas, mais uma vez relembrando a todos vocês que os exercícios que eu passei na aula passada, a correção vai estar disponível no Classroom na aula de hoje como material, tá? Então hoje vai estar disponível essa videoaula, vai estar disponível a correção dos exercícios da aula passada e vai estar disponível os exercícios sobre prismas ópticos, que não é obrigatório, tá? Lembrando que não é obrigatório fazer os exercícios de prisma óptico, aquelas pessoas que querem ir mais a fundo mesmo é que deverão fazer esses exercícios de prisma ópticos, tá? Bom, gente, vamos falar então de lentes esféricas, né? Então, são chamados de lentes esféricas a associação de dois dióptros, sendo um deles necessariamente esférico e outro plano ou esférico, né? Então, ou seja, você tem uma combinação de duas faces, né? Dois dióptros, né? Sendo que um deles pode ser plano e o outro esférico, ou os dois esféricos, tá? E isso acaba sendo importante, por quê? Porque isso vai digamos assim, influenciar nos raios luminosos de modo a aumentar, né, ampliar uma imagem ou reduzir essa imagem, que é o que nós vamos ver agora mais para frente, tá? Então aqui nós temos vários tipos de lentes, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar um pincel aqui. Então, ó, nós temos aqui a lente biconvexa, né, que é essa lente aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o pincel aqui, gente. Essa aqui é a minha lente biconvexa. Nós temos, você pode ver que os dois espelhos, ó, aparentemente são convexos, né? Como se fossem dois espelhos, mas não são, são lentes. Ao invés de ser espelhos e refletir os raios luminosos, eles são transparentes e permitem a passagem dos raios luminosos, né?
Você tem aqui a nossa lente plano-convexa. Você pode perceber que uma face é plana e a outra é convexa. Côncavo-convexa, ou seja, você tem uma face que é convexa e uma parte que é côncava, né? Você tem o menisco, né, onde você tem dois, digamos assim, dois espelhos, não espelhos, mas duas lentes, duas faces da lentes, né? Iguais, né, com a mesma abertura. Você tem uma plana côncava, né, ou seja, uma parte plana e uma parte côncava, e você tem uma parte bicôncava, que as duas partes são côncavas, é como se os raios luminosos estivessem passando aqui por dentro, tá? E existe uma denominação, né, uma forma de escrever isso na física, nos exercícios. Quando você tem as setinhas apontadas para fora, as bordas são finas, tá? E quando você... Como assim, Roberto, as bordas são finas? Ó, aqui a borda é mais espessa que o centro. Então não é esse caso. Vamos pegar um caso aqui. Aqui a borda é mais espessa que o centro. Não é esse caso. Se você pegar aqui, ó, a borda é mais fina que o centro. Então aqui acontece a representação desse tipo. Então, ó, aqui você representa a borda mais grossa que o centro, né? Então, uma lente bicôncava, por exemplo, ela é representada dessa forma, ó, com as setinhas aqui voltadas para dentro e não para fora. É só você pensar, ó, as setinhas voltadas para dentro, ó, aqui do lado de fora ela é mais grossa e do lado de dentro ela é mais fina. E as setinhas apontadas para fora e não para dentro, pro lado de dentro ela é mais grossa e do lado de fora, né, nas bordinhas, ela é mais fina. Então é fácil de você associar isso com as setinhas, tá? Bom, aqui nós temos uma lente, né, podem perceber que esse tipo de lente aqui é uma lente de bordas finas e de centro mais espesso. Quando as bordas são mais finas e o centro é mais espesso, nós temos uma lente convergente, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, nós temos aqui a representação da lente. Nós temos aqui o eixo principal. Esse é o ponto O. Esses são os pontos A. Esses são os pontos F. E agora esses pontos vão ganhar novos nomes por ser lentes. Por exemplo, o ponto O continua sendo nosso vértice. Eu gosto de chamar de vértice, mas tem gente que chama de centro óptico, né? Então, tá aqui o nosso centro, né? Nosso vértice, tá? Os pontos A são chamados de ponto antiprincipal. É como se fosse o centro de curvatura lá dos espelhos, lembra? Mas aqui eles ganham o nome de pontos antiprincipais, tá? E o nosso F é a nossa distância focal, é o nosso foco, tá? Então, assim, só que agora você tem dois pontos antiprincipais, você tem dois focos e um vértice, tá? Ou um centro óptico, tá? Bom, no que isso vai interferir? Vamos analisar aqui, ó. Como eu falei para vocês, essa lente aqui, ó, por ter o centro mais espesso e as bordinhas mais finas, independente igual daqueles tipos de lente que você tem, é uma lente convergente, né? Independente de qual tipo de lente seja, tá? Se o centro é mais grosso e as bordinhas são mais finas, você tem uma lente convergente. Então, ó, lembra daquelas regras que nós vimos para os espelhos esféricos? Todo raio que vem paralelo a esse eixo principal, né, ele passa em cima do foco, lá, ó. Essa mesma regra se aplica nas lentes esféricas. Por quê? Veja só. Antes ele vinha paralelo e voltava aqui em cima do foco porque tinha reflexão, né? Que era um espelho, ele refletia os raios de luz. Agora nós estamos falando de uma lente. Ela deixa a luz passar, ela é transparente, né? Então, todo raio que passa paralelo volta em cima do foco. Essa regra continua valendo, só que ao invés de refletir, ele faz entrar dentro da lente, né? Então, olha só, todo raio de luz que vem paralelo, ele volta em cima do foco. Como é uma lente convergente, imagina que aqui esteja o nosso objeto em cima do foco. E esse objeto seja essa bolinha aqui, ó, essa bolinha pequenininha. Ela vai ser ampliada, vai ficar uma bolona grandona de cal. Por isso que é uma lente convergente. A lente convergente, ela amplia, a imagem é ampliada em relação ao objeto, né? Então, essa é uma lente convergente. Numa lente divergente, o que acontece? Olha só, todos os raios que vêm em paralelo, eles passam pelo foco, mas não é pelo esse foco da direita, é pelo foco da esquerda. Porque todos os dois são focos, na verdade, né? Mas o que acontece? Olha só, você tem aqui uma dispersão dos raios luminosos. A lente convergente, ó, converge os raios luminosos.
A lente divergente diverge os raios luminosos, né? E agora nós vamos voltar para aqueles raios notáveis, tá? Raios notáveis são aqueles raios, são aquelas regrinhas que nós vimos lá nos espelhos esféricos e agora vai ter também nas lentes esféricas. É um pouquinho diferente, mas é bem semelhante. Olha só, todo raio que vem paralelo, ele volta em cima do foco. Isso falando de uma lente, o que nesse caso aqui? Uma lente convergente, ó. Estou falando de uma lente onde o centro é mais espesso e as bordinhas são mais finas, né? Então, ó, todo raio que passa pelo vértice, ele mantém o seu ângulo de inclinação, ou seja, ele não vai mudar em nada, ele é uma linha reta, né? Olha só, todo raio que passa pelo foco volta o quê? Paralelo, né? Todo raio que passa pelo eixo antiprincipal volta em cima do eixo antiprincipal. Então o que está acontecendo aqui? Todas aquelas regras dos espelhos esféricos se aplicam aqui. Só que em vez de ser voltando agora, eles passam para o outro lado, né? Antes eles batiam e refletiam isso do foco, né? Voltava em cima de si mesmo, né? Agora não, agora os raios luminosos passam para o outro lado, né? Essa é a grande diferença das lentes esféricas, né? E os mesmos raios notáveis agora nas lentes esféricas divergentes, né? Todo raio que passa paralelo a esse eixo principal, ele vai voltando como se estivesse passando pelo foco, tá? Todo raio que passa aqui, ele continua com o mesmo ângulo de inclinação, porque ele vai no vértice, né? Ou no centro óptico, né? Como você queira chamar. Então, todo raio que chega no centro óptico, ele continua, tá? E todo raio que vem passando como se fosse pelo foco, ele volta o quê? Ele passa para o outro lado, paralelo, tá? Então, e todo raio luminoso que passa pelo ponto antiprincipal lá, né? Ele acaba retornando como se estivesse passando pelo outro, normal, tranquilo, tá? Então, aquelas mesmas regras se aplicam, só que agora ao invés de refletir, né? Esses raios luminosos acabam passando para o outro lado, entendeu? É mais ou menos essa sacada. Então, esses são os raios notáveis, tá? Tanto dos espelhos divergentes como convergentes. Nesse caso aqui é divergente e no caso anterior, ó, são os convergentes, tá? Então são esses os raios luminosos. Última vez para a gente poder entender isso aqui. Então todo raio nos espelhos convergentes, todo raio que passa paralelo volta em cima do foco. Todo raio que passa pelo centro óptico continua com o mesmo ângulo de inclinação. Todo raio que passa pelo foco volta paralelo. Então isso aqui, os espelhos convergentes, é dessa forma que os raios luminosos se comportam, tá? E todo raio luminoso que passa pelo eixo antiprincipal, ele acaba voltando por esse mesmo eixo antiprincipal. Esse é dos espelhos convergentes. Espelhos não, desculpa, lentes convergentes. Nas lentes divergentes, né, acontece algo muito semelhante, só que é aquela velha linha pontilhada aqui, né? Todo raio que vem paralelo, ele volta como se estivesse passando por este foco aqui e não por este, tá? Na lente convergente você usa o do lado direito. Na lente divergente você usa do lado esquerdo aqui, tá? Ó, todo raio que passa pelo centro óptico continua, né? E olha só, todo raio que vem passando como se fosse por esse foco aqui, acaba voltando, né, paralelo, tá? E por fim, todo raio luminoso que vem como se estivesse passando pelo eixo antiprincipal, retorna para o outro lado, passando também pelo eixo antiprincipal. Se você entender esses raios notáveis aqui, você consegue fazer qualquer exercício, basicamente, de lentes, tá? Olha só, e como que é a formação de imagens, Betão? Olha só, não é muito diferente lá dos nossos espelhos esféricos, tá? A lente esférica não é diferente, olha só. Todo raio que passa paralelo, né, numa lente convergente no caso, todo raio que passa paralelo volta em cima do foco, tá? Todo raio que passa pelo centro óptico continua pelo centro óptico. Nesse caso, a imagem é real, invertida e menor, tá? Nesse caso aqui, a imagem é real, invertida e menor. Tá aqui o nosso objeto, né? E tá aqui a nossa imagem, tá? Então, esse é o caso da câmera fotográfica, do olho humano, tá? Então são lentes o quê? São lentes onde projetam imagem real, invertida e menor. Isso é quando a sua imagem ela está onde? Antes do eixo antiprincipal. Isso aqui é um espelho convergente, desculpa, uma lente convergente, né? Isso aqui está antes do eixo antiprincipal aqui, tá? Então, ela forma imagem real, invertida e menor. O que acontece? No caso 2, quando você está em cima do eixo antiprincipal, né? Todo raio que passa paralelo volta em cima do foco. Todo raio que passa pelo centro óptico continua com o mesmo ângulo de inclinação. Nesse caso, a imagem é real, invertida e igual. Quando está onde? No nosso centro
no nosso eixo, desculpe, antiprincipal aqui, tá? Aí essa imagem real, invertida e igual, tá? Isso no espelho, desculpe, na lente convergente, tá? Então, isso aqui é o caso da nossa copiadora, né? O caso da nossos, sabe aquela quando você tinha uma Xerox, né? Ele não faz aquele processo. Então, esse é o caso da copiadora, tá? É um exemplo na prática, né? Quando a sua imagem está entre o eixo antiprincipal e o nosso foco, todo raio que passa paralelo volta em cima do foco. Todo raio que passa pelo centro óptico continua com a mesma inclinação. Então, nesse caso, você pode perceber que a imagem já ficou maior, né? A imagem é real, invertida e maior, tá? Então, esse é o nosso projetor de slides, né? É o nosso retroprojetor, o nosso, né? O data show, né? Ele faz exatamente esse processo. Só que, na verdade, o que ele faz? Ele pega um objeto lá dentro dele invertido para poder projetar a imagem desinvertida, digamos assim. Né? Ele faz o processo contrário desse processo aí, dessa arvorezinha, tá? Nós temos mais um caso, quando ele está ali em cima do foco, né? Todo raio que passa paralelo volta em cima do foco. Todo raio que passa pelo centro óptico, ele também mantém a mesma, digamos assim, mantém a mesma inclinação. Nossa, fugiu a palavra agora. E aí acontece a formação de imagem imprópria, ou seja, não a formação de imagem. Agora é que vem a grande sacada aqui do nosso espelho, nossa lente convergente, né? Eu tô com esse negócio de espelho, oh, meu Deus do céu, mas é lente convergente, né? Todo raio que passa paralelo, né, quando o nosso objeto fica depois do foco, né? Ele volta, olha só, ele passa pelo foco, né? E aqui nós temos que todo raio que vem passando pelo centro óptico continua com a mesma inclinação aqui embaixo, né? Então, nesse caso aqui, a nossa imagem, ela acaba sendo o quê? Olha só, virtual, direita e maior. Esse é o nosso objeto e essa é a nossa imagem, né? Aí a nossa imagem se torna o quê? Se torna maior, tá? É uma imagem virtual, direita e maior, tá? Então, basicamente, essa é a nossa lupa para visualizar. Ah, e tem uma letrinha muito pequenininha, não estou enxergando direito. Pega uma lupa lá que vai ampliar a imagem, né? Então, a lupa faz esse tipo de imagem, tá? Quando você coloca o objeto aqui, ó, nessa posição em relação à nossa lente, você tem uma imagem virtual direita e maior, tá? Isso aqui, essa arvorezinha era para estar em cima do foco, tá, gente? Nesse caso aqui, ela está além do foco. Então, olha só o que vai acontecer aqui nesse caso, ó. Vamos analisar. Ah, aqui nós estamos falando agora de uma lente divergente, na verdade, ó. Aqui é uma lente divergente. Lente divergente, ao invés de fazer aqui a nossa ampliação, ela vai fazer uma redução, olha só. Nós temos uma imagem virtual, direita e menor, tá? Então, todo raio que passa paralelo volta como se estivesse passando pelo foco. E todo raio que passa pelo centro óptico continua. E aí você faz aqui, então, ó, o cruzamento dessas duas linhas, né? Dessa linha pontilhada, dessa linha verde. E você vai ter a formação, então, da sua imagem, tá? Então, esse é uma lente, por exemplo, de óculos de correção de miopia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Bom, vamos fazer agora o nosso estudo analítico, né? O O é o tamanho do nosso objeto. O P é a distância do objeto até a lente. O I é o tamanho da nossa imagem. O P' é a distância da nossa imagem até a lente. E a gente pode, então, considerar novamente aquela velha equação de Gauss também para as lentes esféricas, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que o nosso foco, né, é o F. O nosso P é a distância do objeto até o espelho. A lente. E o nosso P' é a distância da imagem até a lente, tá? E vale também as nossas regras de aumento linear, né? O aumento linear é o I, que é a imagem, o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, né? Vale também o nosso A, que é menos P' sobre P. E eu posso igualar as duas, né? Dizer que I sobre O é igual a menos P' sobre P, tá? Então essas são as nossas equações de aumento linear. Aquelas mesmas que nós vimos nos espelhos esféricos, se aplica aqui também nas nossas lentes esféricas, tá? Bom, e aí também tem aquela velha relação, né? Quando é positivo e quando é negativo. O P é a nossa posição do objeto, né? Nosso P' da imagem, como nós vimos aqui nessa imagem anterior. O nosso P' é a nossa imagem real
né? Se ele for maior que zero. E se o nosso P' for menor que zero, é uma imagem virtual, tá? O nosso O é a altura do objeto, o nosso I é a altura da imagem, como já vimos aqui nessa O e I, né? Se o I for positivo é porque a imagem é direita, se o I for negativo é porque a imagem é invertida. Se o nosso foco for positivo é porque é uma lente convergente, se o nosso foco for negativo é porque é uma lente divergente, tá? Então tudo isso aqui você vai aplicar nessa equação de Gauss aqui e nesses aumentos e nessas equações de aumento linear. Vocês podem perceber que não houve nenhuma nova fórmula, né? Só houve uma adaptação dessa fórmula para as lentes esféricas, tá? E temos também a vergência de uma lente. A vergência de uma lente é dada por 1 sobre o foco, tá? O que é essa vergência da lente? É o quanto ela consegue convergir, né, os raios luminosos de uma lente, tá? Então, e a medida dessa vergência é dado em dióptros, tá? A gente chama, deu 2 dióptros, né? É o que a gente chama de grau, por exemplo. Quantos graus tem sua lente, né? É quantos dióptros tem sua lente, tá? Então, existe também uma equação, que é a equação de lentes do fabricante, né? Por exemplo, eu fui lá descobri que eu estou com miopia ou estou com hipermetropia, né? E eu preciso de um óculos ou de uma lente, né, tipo no olho, para correção de como eu enxergo as coisas, né? Então existe uma formulazinha aqui que é chamada de equação de Rayleigh, né? Você tem que a vergência então vai ser igual a o índice de refração da lente, no caso que é o vidro, né, sobre o índice de refração do meio, que no caso é o ar menos 1, que multiplica 1 sobre o raio 1 mais 1 sobre o raio 2. Tá? O que são esses raios? Você tem duas lentes aqui. Vamos supor que você tem uma lente biconvexa aqui no caso. Né? Eu quero saber qual que vai ter que ser a vergência dessa lente. Né? Então, é só você dividir o índice de refração da lente menos o índice de refração do meio, menos 1, entre parênteses, vezes 1 sobre o raio 1. O raio 1 é como se, igual eu te falei, se tivesse aqui, fosse um círculo, né? Aqui você tem um raio 1 e aqui você tem um raio 2. Aí tem uma sacada. Quando um lado é côncavo ou convexo e o outro lado é plano, qual que é o raio do lado plano? O raio tende ao infinito, né? Então, por exemplo, se o raio 2 aqui fosse plano, se fosse uma linha reta aqui, você colocaria infinito no lugar do R2. E quanto que é 1 dividido por infinito, professor? Quanto que é o número 1 dividido por um número muito grande? Né? Quanto maior esse número, mais vai se aproximando de zero isso aqui. Então, 1 sobre infinito, na física, a gente considera zero. Tá? É uma dica aí para você, se caso uma dessas duas faces for plana. Tá? Vai ficar 1 sobre infinito, que a gente considera na física zero. Tá? E aí, mais uma vez, o raio é positivo se a lente for convexa e o raio é negativo se a lente for côncava. A vergência é positiva se for uma lente convergente e a vergência é negativa se for uma lente divergente, tá? Bom, e por fim nós vamos passar para a estrutura do olho humano, né? Como vocês podem perceber aqui no caso, nós temos todos os órgãos, digamos assim, né? Não os órgãos, mas a estrutura do olho, digamos assim, né? Aqui você tem um cristalino, que é por onde passam os raios luminosos, e aqui atrás você tem onde é formada a imagem, tá? Quando você tem um problema de miopia ou hipermetropia, nós vamos ter alguns defeitos na visão, né? Como que é feito com o olho normal, né? O olho normal, os raios luminosos vêm aqui e são projetados atrás do seu olho aqui, tá? E de forma que fica perfeito. A imagem que você enxerga, ela é uma imagem perfeita, né? Você pode ver que não tem nada desfocado aqui, né? Em relação aos meninos e a bola, por exemplo. Então, o que está desfocado é o que está no fundo, né? A gente não consegue enxergar. Você já percebeu que quando você foca em um objeto, o que está em volta é desfocado, né? A gente consegue focar em um único ponto, né? Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando você tem miopia, por exemplo, os raios luminosos aqui, que vem e passa pelo seu cristalino aqui, a formação da imagem é feita aqui, antes da onde deveria, né? E você precisa de uma lente de correção. E essa lente é uma lente divergente. Por que é uma lente divergente? Olha só. Como você pode perceber aqui, a imagem é formada antes do final do seu olho. Então o que vai acontecer aqui nesse caso? Quando os raios luminosos passam pelo seu olho, a formação da imagem é feita aqui, bem onde está esse pontinho vermelho aqui, tá vendo? Onde estou passando aqui com o nosso apontador. Aqui é feita a formação da nossa imagem. Mas ela não deveria estar aqui. Para o nosso olho captar bem essa imagem, deveria estar aqui,
Então você vem aqui, põe uma lente convergente, tá aqui uma lente convergente, ou desculpa, uma lente divergente, né? Por que uma lente divergente? Porque ela vai afastar esses raios luminosos. Ó, convergente, converge, divergente, diverge. Então ela vai acabar afastando os raios luminosos e colocando a formação aqui, ó, no lugar correto, onde deveria ser do nosso olho. Então, quais são as características da miopia? O olho apertado para tentar enxergar, né? A imagem forma-se antes da retina, existe o problema no ponto remoto e não enxerga de longe. Isso aqui é para enxergar de longe. Qual que é a correção? Lentes divergentes, né? Ou seja, o foco negativo e a vergência da lente também é negativa, porque é uma lente divergente, tá? Ela afasta os raios luminosos. Então, olha só como você enxerga através da miopia, né? Bom, e existe também a hipermetropia, que é um outro problema, onde a imagem é formada lá atrás, né, bem atrás da onde deveria, para fazer a captação aqui da imagem, né? Então, esse é mais um problema de visão, né? E a correção é uma lente agora convergente. Por quê? A formação da imagem é feita atrás, né, da nossa retina, depois da retina, bem atrás aqui, ó. E você precisa trazer essa imagem para o final do olho, porque a formação da imagem tem as células que fazem a captação, as células fotossensíveis, elas ficam bem aqui, ó. Elas ficam bem no final aqui do nosso olho. Então, se essa formação da imagem fica lá atrás, é uma imagem borrada também. Então, você tem que trazer essa imagem aqui para próximo aqui, tá? Então, você usa então uma lente convergente para fazer essa correção, né? Então, a imagem forma-se depois da retina. O problema é no ponto próximo, não é no ponto infinito. Então você tem problema para enxergar de perto e não para enxergar de longe, né? Não enxerga muito bem de perto. E a correção nesse caso são lentes convergentes. Por isso o foco positivo e a vergência da lente positiva, tá? Olha para você ver aí o caso da hipermetropia, né? Você consegue enxergar aí de longe, mas não consegue enxergar de perto, tá? Então, e tem um astigmatismo, que é um problema na superfície da córnea. E a correção são lentes cilíndricas, né, que podem ser tanto positivas quanto negativas, né? Então, as características isso aqui é do astigmatismo, né? E da presbiopia acontece que é quando você tem a vista cansada, né? Que é os problemas dos músculos ciliares. A vista cansada, basicamente, é quando a pessoa fica ficando mais de idade, né? E aí ele tem problema nos músculos ciliares, né? Esse músculo começa a ficar desgastado, digamos assim, entre aspas, né? E aí a conversão das lentes são lentes também convergentes, onde o foco e a vergência da lente também são positivas, tá? Essa aqui é uma atividadezinha. Isso aqui depois eu vou passar com mais calma para vocês, né? Tá aqui a nossa tabela de imagens. Vou deixar também disponível esse slide para vocês lá no nosso Classroom, tá, gente? E a nossa aula por hoje é isso. Eu acho que já deu o nosso tempo aqui, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na partir da próxima aula, nós vamos resolver exercícios, né? Um atrás do outro. Nós vamos aí tentar aplicar tudo isso que nós aprendemos na aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu sou o professor Roberto Couto, do Colégio Ápice, e vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.